Olá, olá, esperando o pessoal se conectar. A Jamai, que já entrou, já mandei o convite para Alberto, que logo ele vai estar entrando aqui. Ele acabou de sair de uma live, tô esperando ele só se reorganizar para poder voltar. E dando um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, se conectando. O som tá legal, o áudio tá legal. Já chamei o Alberto, ele tá chegando. E essa live é muito importante, gente. Muito inteligente e bem interessante. O pessoal tá chegando. Muito bom. Albertinho. Albertinho está aí finalizando uma live para entrar na minha. A agenda de Alberto, ela é dificílima. Vocês não imaginam como é a agenda de Alberto. Que inclusive antes dele entrar, eu já vou começar a falar aqui. Que quem ainda não conhece Alberto, né? Ele é o grande mestre aí que tem difundido a hipnose pelo Brasil com várias técnicas e vários exercícios, além de outras psicoterapias, né, que ele adota. E aqui tem um dos livros que eu tenho dele que é ótimo, que eu recomendo para vocês comprarem, que fala sobre a importância aí, né, do poder da hipnose no nosso dia a dia. Eu só estou aguardando ele terminar uma live para ele entrar aqui ao vivo comigo, porque a agenda dele é dificílima. Ele já tá por aí, muito provavelmente. Vou chamar ele de novo. Aqui. Vamos ver. Albertinho já está chegando, que ele está finalizando uma live. Enquanto isso, eu quero aqui deixar para vocês, né, um pouco dos recados de uma forma geral de quem é o Alberto. Alberto, ele é psicólogo, ele é mestre também em psicologia jurídica. Ele aí já ganhou como uma pessoa nos campeonatos de mentalidade rápida. E ele aí tem se destacado hoje com as técnicas de hipnose difundindo para o Brasil afora, com um monte de vídeos, de programas, inclusive cursos online, que quem tiver interesse é bem bacana de procurar. Albertinho, aonde está Alberto? Tô aguardando Alberto chegar, gente. Tenha um pouquinho mais de paciência, que ele deve estar entrando aqui na live. Vamos ver, vamos ver. Albertinho chegou. O pessoal já conhece hipnose? Vocês já ouviram falar sobre hipnose? Quem é que já passou por um processo de hipnose? Vamos lá, aqui, Alberto. Gente, Alberto chegou, já está entrando. Estamos ao vivo. Aê! Aqui tá igual Rede Globo, fica da hora um programa diferente. Eu estava falando para o pessoal que é dificílimo arrumar um cantinho na sua agenda para conseguir uma live com você. Eu Me tenho sinto. o João Cláudio, é o meu assistente gerenciador de lives agora. Porque o problema é que existem as lives abertas, tem as lives fechadas, enfim. Ah lá, o Abner já tá aí de novo, tá vendo? O Abner já tá aí Aí, de ó. novo. Eu O pessoal tá acabei aí de de novo. perguntar para a galera aqui quem é que conhece já hipnose, quem não conhece hipnose. Já falei aqui, ó, fiz uma Ó, que beleza. propaganda básica para que eles possam iniciar a leitura da hipnose através do seu livro. Mas hoje nós vamos falar de um tema um pouco mais polêmico e que tem incomodado as pessoas com o comportamento coletivo que está influenciando o indivíduo e as pessoas não estão sabendo assim como lidar. E talvez está gerando, talvez não, é certo que está gerando uma grande angústia e um despertar de vários medos através de uma frase popular que está saindo aí pela internet, que é a seguinte, vou até ler para eu não ler errado. Fique Beleza. em casa, falido se recupera, falecido não.
E eu tenho percebido uma ansiedade, né, uma agitação grande perante as pessoas em cima dessa frase. E eu tenho lido Napoleão Hill, né, Alberto? Não sei se você conhece. Ele fala e retrata das 6 grandes medos que as pessoas com grande poder eles usam para poder manipular e persuadir as pessoas, que são a pobreza, a doença, a crítica, a falta de amor, a velhice e também a morte. Essa frase, fique em casa, falido se recupere, falecido não. Ele mostra um monte desses medos, né, que está influenciando a nossa sociedade. Como que você vê esse cenário hoje? O que, que você percebe de influência de poderes, né, de pessoas aí que têm maior conhecimento e maior manipulação com aquilo que de fato é pertinente ao indivíduo? O que está acontecendo aí? Eu acho que são coisas que acontecem simultâneas. A primeira coisa é que, na verdade, a gente está vivendo uma crise de uma pandemia que é mundial, que é global e que não tem a ver com a mídia. Na verdade, eu estava no olho do furacão, lá na Lombardia. Cara, é o dia todo esse negócio, cara. É o dia inteiro a televisão mostrando o número de mortes. Aquilo que eu vivi em Milão é tipo eu ver flashback. Por isso que eu fico tão desesperado com esse negócio, porque eu vi isso na Itália, aí eu cheguei aqui e tô vendo de novo. É tipo eu ver o Exato. Vale a Pena Ver de Novo de um filme de terror, entendeu? E Então, você na foi o Itália... protagonista. Não, eu não trouxe coronavírus pro Brasil, deixar claro isso aí. Mas eu estava na Itália há mais ou menos um mês e pouquinho, então eu peguei esse início lá. E as pessoas falavam o tempo todo de morte, falava de quebrar e tudo mais. O que eu penso sobre... Eu penso o seguinte, o isolamento horizontal tem que acontecer mesmo, por questão... Tem um problema sério que é o seguinte, não existe teste. Se tivesse teste, qual que é o problema? 80% das pessoas que têm o vírus não têm sintoma. Exato. Então, a pessoa pode ter o vírus, não percebe, está de boas e passa para alguém. Então, não tem como eu isolar só os idosos, porque essas pessoas vão acabar interagindo. Não tem como eu isolar. Esse é o primeiro ponto. E segundo que, mesmo os jovens, apesar deles não morrerem de coronavírus, 20% deles precisam internar. E esses 20 já lotam o SUS. Esse é o primeiro ponto problemático disso. Bom, agora tem outra questão que eu vejo, que é o seguinte, que me incomoda, que tem a ver com essa frase que você trouxe, é que estão fazendo uma programação, não vou dizer estão em programação, mas estão trazendo para as pessoas a ideia de que elas vão falir. Isso me incomoda muito. Então, existem algumas verdades inconvenientes. A primeira é que o mundo que a gente vivia não existe mais. Uhum. O isolamento vai acabar, mas a gente vai viver um mundo diferente. Por exemplo, da mesma forma que a gente teve uma grande inflação nos anos 80, e essa grande inflação fez a gente criar um hábito que existe até hoje, de fazer compra mensal. A gente faz as compras do mês. O americano não faz compra do mês, o europeu não faz compra do mês. O brasileiro não precisava fazer compra do mês. Geralmente as compras são da semana, inclusive porque as coisas estragam. O brasileiro tem esse hábito desde os anos 80. Por quê? A inflação mudou nosso hábito. Quando a gente teve o influenza, a gente começou a criar hábito de usar álcool em gel. A gente não usava álcool em gel. Essa questão de ter álcool em gel em restaurante foi por causa da outra crise que a gente teve. Então, de certa forma, nosso mundo não vai ser o mesmo. Assim como depois do 11 de setembro, nosso mundo não foi o mesmo, as viagens nunca mais foram as mesmas, os aeroportos nunca mais foram os mesmos, nossa vida não vai ser a mesma depois da pandemia, cara. Não vai ser a mesma. Não significa que vai ser um mundo, o mundo pior, não. Vai ser um mundo diferente. Exato. As interações sociais vão ser diferentes. Esse vírus vai e volta algumas vezes. Não é bem assim de, vai passar e não vai ter mais. Então, as questões de higiene, quando a gente tiver um show, por exemplo, vai ter talvez um carinha, igual tinha lá na Itália, medindo a temperatura na testa das pessoas para não deixar ninguém com febre passar. Entendeu? Assim como acontece na África com o ebola, né? Exatamente. Então, o ebola na Coisa. África muda a rotina. Então, o ponto é o seguinte, nosso mundo não é o mesmo mais. Aquele mundo não existe mais. Aliás, eu até aprendi aqui, ó. Corona é o fim do mundo? Deixar bem
É o fim do mundo? E eu acho que o corona é o fim do mundo, sim. Eu vou explicar por que eu acho o corona o fim do mundo. Porque eu tentando fixar. Ah, não, não consigo fixar, não, porque é sua o comentário. Você que consegue Peraí, fixar. deixa eu Corona ver. é o fim do mundo porque o mundo que a gente vive não existe mais. Não vai existir mais. Esse é o primeiro ponto. Agora, ficar com esse discurso e ficar com essa ideia de que vamos falir, nada vai dar certo, cara, isso é terrível. Isso é terrível. Então, sim, o mundo não vai ser mais o mundo que a gente vive. Mas ficar falando o tempo todo, a economia vai quebrar, as pessoas não vão mais fazer negócio. Cara, isso aí, eu nem vou falar que existe uma intenção por trás desse discurso, não, porque é um discurso que a gente escuta, às vezes, culturalmente, igual aquele discurso cultural de que o dinheiro é ruim e de que trabalhar tem que se ferrar para a vida toda fazendo uma coisa que odeia. Então, a nossa consciência do mundo, a Selma até comentando de consciência, não vai ser a mesma, mas os nossos trabalhos vão mudar, a forma que a gente lida, certo? Eu não gosto muito, Thaís, dessa ressignificação do corona no sentido de o corona foi bom para mim, o corona foi ótimo para mim, porque eu tô perto da minha família. Cara, isso é um egoísmo, não tem coragem de falar isso. Exato. Certo? Tem gente morrendo. Eu não vou ficar pegando um negócio que tá matando gente todo dia e falar que é bom para mim. O Elias até comentou, o Elias estava na outra live, comentando que eu tenho que ressignificar a minha situação. Claro que sim. Mas eu não tenho que pensar que coroa é até ofensivo. Tem gente aí na live que provavelmente conhece alguém que está doente ou alguém que está suspeito, certo? E o ponto é, a gente deve se conectar com as soluções. E a gente também não pode ficar esperando e achando que vai dar tudo certo. Até porque esse movimento, ele é igual à robótica, à Revolução 4.0, à iniciação dos robôs, né, dessa mudança que o mundo está tendo. Eu acho que parece ser o mesmo padrão de mudança que a gente não sabe como vai ser o amanhã, mas a gente precisa já nos preparar, tomar os cuidados devidos, estudar, né, fazer as proteções devidas, porque o mundo já não é mais o mesmo. Agora já que comentou, vamos viver um novo mundo, é um novo mundo. Vamos viver. Sabe uma coisa interessante, Thaís? É que muita gente, eu formei em psicologia, quem não sabe, eu sou formado em psicologia, e eu estava pensando o seguinte, muita gente fala assim, o atendimento em psicologia, o curso de psicologia não poderia ser online, por causa disso. Eu estava pensando, na minha formação inteira, os únicos momentos que não poderiam ter sido online eram as aulas de anatomia e neuroanatomia. Sim. Porque eu estava pensando, por exemplo, todos os atendimentos que eu fiz de neuropsicologia, por exemplo, eu atendia presencialmente, beleza, era só eu e o cara. A supervisão era numa sala de aula com 6 alunos. Que podia ser feita pelo Zoom, podia ser feita online, não tem uma necessidade. Sim. Não vejo necessidade dessa minha interação ter sido presencial. Eu podia ter feito isso online. Por que uma supervisão clínica não pode ser online? Sim. Qual psicólogo que realmente precisou do contato físico com a turma? Cara, não existe isso. Sim. Então, isso aqui é um convite também para a gente repensar como que funcionam nossos estudos à distância, por exemplo. Exato. E quebrar as crenças de que é de má qualidade só porque não é presencial. Né? O que eu penso é o seguinte, uma coisa que eu estava pensando, o pessoal critica curso online, e tem um amigo meu chamado Bruno Soalheiro, que tem uma página grande, empreendedorismo para psicólogos, e ele fez uma frase assim que eu achei um argumento excelente, que é o seguinte, imagina que Freud ou Skinner fossem vivos hoje, e eles vão abrir um curso de psicanálise ou um curso de análise de comportamento. Aí você tem 2 opções. Ou você estuda online com Freud ou com Skinner, ou estuda presencialmente com o cara da Zé das Couve. Não, cara, eu não vou querer estudar com o cara da Zé das Couve. Eu prefiro estudar online com o Skinner. Eu prefiro estar numa aula online com um cara excelente do que estar no curso presencial, porque o cara excelente também vai ter que, o tempo dele vai ser mais caro. Ele vai ter que atender mais gente ao mesmo tempo, entendeu?
Agora, Sim. é claro que vai favorecer surgir mais curso porcaria, com certeza. Mas o que mais tem é faculdade de porcaria, cara. Presencial, online, o que mais tem é curso porcaria. E o que sempre existiu também, não é? Não difere, isso não difere no tempo. A má Claro que não. qualidade, ela está presente a todo momento em todas as profissões, né? E é importante a gente saber selecionar. É claro que talvez aquele um que dá mais pessoas não tenha qualidade, ou aquele que dê menos pessoas também não quer dizer que é de má qualidade, mas é saber realmente selecionar e entender com objetividade e racionalidade o que está acontecendo, né? O que vai aprender, quais são os métodos e o currículo da pessoa. Isso é muito importante para ter a congruência, né? Porque imagina, Exatamente. se não tiver congruência, a pessoa, eu sou administradora e estou falando algo de medicina, né? Tipo, de anatomia, é muito incoerente. Mas eu posso falar da gestão da saúde, porque isso é pertinente à minha área. Então, é muito importante ver a congruência também nessa fase de crise, onde tudo é grátis. Esse movimento de grátis é o que mais está acontecendo hoje. É curso não sei de que grátis, não sei o que grátis, não sei o que grátis, mas ter essa noção de selecionar o que de fato é que vai contribuir para o seu É porque, crescimento, na né? verdade, Thaís, tem uma coisa que eu concordo com você falando do grátis, né? A manda um abraço aqui pro Rony e pro Abner. O Abner, eu acho que. Acho que ele Eu acho. caiu, ele falou que Não, o caiu Abner, aqui. eu tô achando que o Abner tá recebendo algum salário do Rodrigo lá da Webmetry. Porque ele entra nas lives para falar para as pessoas comprar meus cursos. Valeu, viu, Abner? O Abner é aluno. Ele e o Ramiro. O Ramiro também é contratado, viu, gente? É contratado, porque entra aí e fica elogiando. Mas, então, vou mandar um abraço para eles aí. Um abraço para vocês, gente. Valeu aí por tudo aí. Mas o que é interessante é o Engraçado. seguinte: a gente está vivendo uma era que tem informação demais. Tem informação demais. O fato de estarmos. O fato de um curso ser grátis não significa que ele não tem valor. Uhum. E o fato dele ser grátis também não significa que ele vale o mesmo tanto que um outro curso grátis, que é o que você falou, fazer uma triagem. Como que eu descubro quanto que realmente vale um curso, né? Porque o Sim. meu tempo, coisa interessante é que, falar uma coisa de tempo, eu fiz até o 6º período do bacharelado em matemática pura no UFMG. E eu fiz até o 6º período, simultaneamente, ciência da computação na PUC Minas. E aí, quando eu decidi fazer psicologia, eu larguei os dois. Eu falei, não vou fazer esse negócio. Não vou fazer mais, eu não quero formar. Faltava, na verdade, 1 ano para eu formar em cada. Eu falei, cara, eu não vou fazer, não vou fazer. Aí me perguntaram o seguinte, mas só falta 1 ano. Eu falei, mas esse ano você vai ter 2 cursos superiores. Cara, eu falei o seguinte, na verdade, o grande problema é que 1 ano para mim vale muita coisa. Sim. Eu não quero perder 1 ano. E para mim essa grande questão, porque então por que eu estou falando sobre isso? Aquele tempo que você tem disponível de manhã, você vai fazer um curso ou um culto, você é o tempo que você está gastando de tempo seu. Entendeu? Sim, exato. E então você tem que pensar e tem que pensar bem. E uma coisa interessante que eu acho que as pessoas têm que fazer nesse momento de crise, ver esse momento da pandemia, é cuidado com as pessoas que você se relaciona. Cara, tem gente que vai te colocar para baixo de qualquer jeito. Tem gente, cara, que não adianta. Eu conheço funcionário público, eu conheço um cara que é programador, assim, de empresas enormes, que estão desesperados, cara. As pessoas, elas saem elas perdem, né, essa, dá uma confusão de sanidade mental, que você não sabe o que é certo, o que não é certo, e o pessimismo, ele impera, né? As coisas más sempre imperam, o egoísmo impera. E às vezes as pessoas manipulam o egoísmo como autoproteção. Não, eu estou indo no mercado para comprar lá, faço uma compra de 5.000 reais para abastecer a minha casa, mas é por autoproteção. Eu estou defendendo a minha família, eu estou defendendo o que é meu. Mas isso acaba sendo egoísta e também sendo uma atitude negativa. E ela meio que manipula isso, né? Como é que você vê isso?
esse comportamento que está sendo muito difundido aí entre as pessoas nessa pandemia? Qual dos comportamentos específicos? Esse de contaminar os outros? Não, de você fazer uma compra falando que você está protegendo a família, mas na verdade pode ser entendido como uma atitude egoísta. Até Cara, que essa ponto da é compra, egoísta, até que ponto é proteção? eu acho, por exemplo, aqui em casa a gente vai fazer compra. Por que alguém compraria 30, 40 rolos de papel higiênico? Cara, eu não sei. Eu não sei. Pessoal, tá falando, é estoque. O Elisa acabou de dizer, estoque. Porque não tem motivo para faltar comida. Na verdade, só vai faltar comida se todo mundo começar a estocar, cara. Agora, você ter um estoque de um mês, cara, eu não acho um problema. Você tem a compra do mês, você é a compra de um mês e meio. Tem gente comprando. Isso é normal. Agora, tem gente comprando, igual o Abner comentou, que comprar R$200 de álcool em gel, cara. Não faz sentido. Aqui em casa, eu tenho um álcool em gel de 1 litro. Esse negócio dura pra caramba. Porque você só usa o álcool em gel quando não pode lavar a coisa. Então, por exemplo, eu saio da rua, eu pego a chave, eu passo o álcool em gel na chave, eu passo o álcool em gel na maçaneta. São locais que, tipo, eu tô melhorado com esse negócio, tá vendo? E a gente não pode trazer o bicho pra fora, né? Mas eu não vou gastar mais de 1 litro de álcool em gel, cara. Não tem como você gastar, porque o sabão funciona mais, entendeu? Sim, com toda certeza. Agora, uma coisa que não funciona é a pessoa não compartilhar a live. Olha só, meu amigo. Está aqui com a gente. Clica aí ó, no aviãozinho. Manda pros amigos. Manda pros amigos. E atenção, foi uma coisa diferente, hein? Você quer aparecer no meu stories? Você vai fazer o seguinte. Você vai tirar um print da live, vai me marcar e eu vou republicar. E vou falar da live e você vai aparecer no meu Instagram. Beleza? Então marca lá, tira lá o print, me marca falando da live de hoje. Compartilha a live com os amigos. O Abner, atenção, Abner. Você vai fazer muito bem. Porque ele o é da Abner imprensa, né? Ele é da sua imprensa. É da equipe da imprensa. Exatamente. Ele é assessoria de imprensa meu aqui. Valeu, viu, Abner? Então, compartilha aí. E essa questão desse comportamento é muito egoísta. E o pior é que isso acaba atingindo muito mais as classes menos favorecidas. Porque o cara que é pobre não tem condição de fazer estoque. Então ele vai chegar lá no supermercado e vai achar o que precisa comprar, entendeu? Sim, exato. E isso aí assim, é muito assustador, é muito, muito desumano. Agora, é importante as pessoas entenderem que esse momento vai passar, vai. Mas a nossa relação com o mundo vai ser diferente, entendeu? Ô, Roosevelt, abração pro Roosevelt. Tem que mandar meu endereço pro Roosevelt. Porque tem que mandar um negócio. Seu endereço. Tem que cobrar na live mesmo, viu? Esse negócio, cara, essas mensagens eu vou perdendo aí. Alberto, eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de hipnose, que foi inclusive com você, eu fui a aluna mais problemática, inclusive. Ela não acreditava, cara. Ela não acreditava. E eu fui contra o comportamento coletivo, né? Então, tava todo mundo lá já hipnotizado, todo mundo dentro da bolha e eu duvidando de tudo. E eu me lembro que você tinha dito que, por exemplo, tem um movimento que se uma pessoa começa a correr, todo mundo também corre, né? É a mesma Existe coisa. Uma conformidade pública. Como que isso é explicado? Porque assim, o meu vizinho tá lá fazendo a compra para daqui 6 meses, então eu também vou lá e vou fazer. Então acaba sendo um comportamento, né, que vai se repetindo por conformidade pública, né? Porque teve um experimento bem legal de um cara chamado Solomon Asch. O que era o experimento Solomon Asch? Ele mostrava para as pessoas 3 palitinhos. O A que era pequenininho, o B que era médio e o C que era grande. E aí mostrava vários em que o tamanho alterava, o C ficava pequeno e tal. Aí a pergunta era o seguinte, ele mostrava os 3 na frente e perguntava qual que é o menor.
e estava claro que era o A, né? Aí você respondia assim, é o A, o outro respondia o A, enfim, cada um tinha 6 pessoas na sala. Aí chega a segunda foto, o maior é claro que é o B, aí ele pergunta, qual que é o maior? Aí o cara do seu lado responde, claro que é o B, eu sei, claro que é o B, todo mundo responde que é o B. Aí chega a terceira pergunta, o maior era o C. Aí o primeiro cara fala assim, nossa, o maior é o A com certeza. Aí o segundo falou, o maior é o A com certeza. E todos falaram, e o absurdo, porque o C era muito maior. Sim. E todos falaram que era o A com certeza. E você vê que tá errado. Aí você é o último a responder, você é o sexto. E ele pergunta qual que é o maior. Aí, 66% das pessoas respondem errado, só para não ser mal visto pelo grupo, entendeu? Esse é um experimento chamado conformidade pública, feito com Solomon Asch. Uhum. E aí, isso tem muito a ver com o que a gente vê no dia a dia, entendeu? Porque as pessoas estão vivendo no automático o tempo todo, é muito mais cômodo eu seguir um comportamento de alguém, ou imitar o comportamento de alguém, do que eu, de forma deliberada, fazer o que você fez, né? Que é fazer oposição. Sim. E tem uma coisa engraçada com oposição também, que é o seguinte, é que é muito difícil eu ter a primeira oposição, mas é muito mais fácil surgirem várias depois que surge a primeira. Você pega, Sim. por exemplo, os votos da Suprema Corte norte-americana, tem alguns que são unanimidade, mas poucos são do tipo, por exemplo, 6-1, por exemplo. Ou Sim. é unanimidade, que é 7-0, ou fica 4-3, porque no momento que chega o primeiro e vai contra o sistema, os outros têm uma tendência maior de contra o sistema também, entendeu? E isso é extremamente interessante. Pepe Alves cita o nome, cita o vídeo do Slow, Problema da Sociedade. O Estevam Slow, inclusive, é amigão meu, adoro o Slow, já gravei vídeo com ele. Esse vídeo, Problema da Sociedade, o Slow é muito bom. Ele tem vários vídeos lá, recomendo o canal do Slow. O Slow não tá aqui na live, mas tem alguém do marketing do Slow aqui. Tá vendo? Eu gosto desse Olha a pessoal. imprensa, olha a A imprensa. imprensa tá o tempo Forte. todo. O Rony falando aqui, ó. Nesse período de privação na quarentena, pessoas que odiavam molhar as plantas estão fazendo em isolamento. Operação Estabelecedores, que lhe explica. Pois é, análise do comportamento, né, Rony? Análise do comportamento explica tudo isso. Então, Thaís, a gente tem que sair do automatizado. Inclusive, as pessoas comentam sobre o experimento da máquina de Xerox que fala sobre isso. Sim. Tem gente que acha que tem a ver apenas com a palavra porquê, mas não é. Bom, vamos falar de experimento. Como que é experimento? Tem a pessoa na máquina de Xerox, tem uma fila para a máquina de Xerox, aí você tem a proposta de furar a fila e falar, posso sentar na sua frente? Se você falar só posso sentar na sua frente, o cara não permite. Mas se você falar, posso passar na sua frente, porque eu tenho que tirar umas cópias. Mais gente permite. Aí o pessoal comenta e tal, dá uma justificativa, ainda que vazia, favorece. Uma coisa que as pessoas não comentam nesse experimento é que tem a ver com automatismo. Se a pessoa chegasse com 300 cópias para imprimir e pedisse e usasse porquê, não funcionava. Sim. Mas se fosse só 3 ou 4, aí a pessoa não precisa desligar o automático. Ah, não, beleza, pode passar. Entendeu? Então, esse automatismo, que inclusive é o que a gente usa na hipnose o tempo todo, né? É Sim. conseguir criar esse automatismo. É, muito bom. Tem aqui, o Rose está falando no que se baseia a atitude de pelo menos 70% das pessoas em um supermercado não manterem 2 Cara, metros de ô Roosevelt, Valéria ontem estava no supermercado comigo, Valéria minha mulher. Ontem, um cara meio doido no supermercado começou a conversar comigo a uns 10 centímetros de distância do nada, tipo, de costas. Ai, cara, pessoa cuspindo. cheio de perdigotos. E agora eu tô aqui, orando pela minha imunidade, sabe? Eu não sei. E o ponto é o seguinte, que as pessoas não respeitam mesmo. Não respeitam mesmo. Na verdade, tem um grande problema que é, enquanto as mortes estão na TV, elas não são mortes de verdade.
Uhum. Psicologicamente, as pessoas começam a tomar cuidado mesmo, quando elas começam a perceber que realmente está atingindo a comunidade, está atingindo o parente dela. Então, o cara, por enquanto, ainda acha que é uma bobagem. Cara, não é uma bobagem. Eu não vou Sim. falar que tem que manter 2 metros de distância, mas pelo menos 1 metro na fila, cara, tinha que manter isso. Aliás, a mulher do frango aqui do aviário está fazendo isso. Cheguei no frango para comprar um frango domingo, a fila estava gigantesca, só tinha 3 pessoas. E é isso mesmo. Entendeu? Tipo, você cria a fila, todo mundo respeita e tal. Agora, no supermercado, você pega ele 19 horas, 20 horas, cara. Bufando. É daquele Bufando jeito. mesmo. Alberto, eu estava lendo sobre aquela síndrome do hospitalismo. Já ouviu falar disso? Não, essa síndrome eu não conheço, não. Como que é a síndrome do hospitalismo? Foi feito um estudo pelo René Spitz, eu acho que é assim que fala. Ele pegou várias crianças que estavam hospitalizadas e começou a estudá-las, porque elas não tinham nenhum problema físico, e ele começou a observar que elas eram internadas porque elas tinham ali uma certa carência afetiva. E por conta disso, elas começavam a desenvolver patologias e até mesmo chegavam a morrer por falta de um cuidado, de uma atenção, de um afeto que elas precisavam ter naquele momento e que às vezes a família, os pais não ofereciam e elas caíam, né, com doenças dentro do hospital, aparentemente saudáveis, mas que começavam a criar essa patologia por falta do afeto. E vendo esse movimento hoje do isolamento social, desse distanciamento, dessa reclusão que nós estamos tendo, como que você vê isso? Você acha que dá para surgir algumas patologias que geram com esse isolamento em algumas pessoas dentro de casa? Por exemplo, as pessoas estão assistindo o tempo todo a TV e o tempo todo está falando dos sintomas que é do próprio coronavírus. É muito possível que essa pessoa comece a ter os sintomas por Claro, medo, por exemplo. a pessoa não vai contaminar por conta disso, mas ela pode cismar que está contaminada. Pode. Exato, exatamente. Aqui, por exemplo, na minha cidade, já aconteceu um caso de uma pessoa chegar a se suicidar por conta desse movimento todo, desse pânico que está gerando, e o cara se suicidou de medo, né? Então, é possível chegar realmente até a morte por conta dessa síndrome que está Um gerando problema também. sério que eu vejo é a pessoa não se exercitar por estar reclusa. Porque essas pequenas tensões que a gente tem no dia a dia, elas quebram glicose para ter energia. Então, toda vez que tem um pequeno estresse, você está liberando cortisol, adrenalina, aí você vai criando, você vai quebrando glicogênio. Esse é aquele negócio que a gente usou no colégio, os ATPs e tudo mais, só que você não queima essa energia. E a gente começa a se sentir ansioso dentro de casa, porque a gente está quebrando glicose, para obtenção de energia, não está fazendo nada com isso. Então, criar algum tipo de pequena atividade física em casa, nem que seja fazer 20 polichinelos, 30 polichinelos, nem que seja fazer alguma coisa do tipo, você vai ter que fazer, porque senão todo sintoma de ansiedade vai ser potencializado. Então, você tem que fazer o mínimo, cara, não precisa sair de casa, não tô falando pra ninguém sair de casa, não, mas em casa mesmo, fazer um polichinelo, fazer um abdominal. Sim. E tem um problema sério aí de que hoje a gente não pode ir para o hospital. Esse é um verdadeiro, a gente não pode ir para o hospital. É uma Entendeu? verdade Então, conveniente, né? a gente não pode ir para o hospital para nada, porque na verdade o problema do coronavírus não é a letalidade. O problema é que das pessoas que têm o vírus, 20% tem que ser internada. E se 20% dessas pessoas forem internadas, a pessoa que usa com frequência o hospital não vai conseguir usar. A quantidade de gente que a gente tem já em CTI, com câncer, gente fazendo hemodiálise, cara, a gente tem muito leito que já está sendo utilizado, entendeu? E agora, aquelas pequenas coisas que a gente tinha, que antigamente a gente usava para ir para o hospital, não vamos mais, cara. A gente tem que ficar em casa, segurar a onda para ter certeza se tem alguma coisa séria mesmo. Porque não tem teste. E, inclusive, o fato de não ter teste é uma coisa interessante. Agora, o Rony está perguntando aqui, ó, sobre ansiedade
emoção e fazer a diferença de emoção, sentimento. Ô, Rony, na verdade, existe um processo aí de reificação, né? A gente começa a dar nome concreto para algo. Aquilo que a gente chama de ansiedade, na verdade, não existe ansiedade. Porque se eu penso no que acontece fisiologicamente com uma pessoa que está sendo assaltada, ou uma pessoa que está recebendo mensagem do crush, ou a pessoa que ganhou na Mega Sena, ou a pessoa que está sendo torturada, cara, na verdade, fisiologicamente, todas vão disparar um sistema nervoso simpático. Todas Sim. vão disparar adrenalina, todas vão disparar cortisol. Então, não faz sentido eu falar que elas estão vivendo emoções diferentes. Não faz sentido eu falar que existe uma coisa que é só da emoção da raiva, uma coisa que é só da emoção. Não, cara, não faz sentido. Então, a minha perspectiva em relação a isso é a mesma da Lisa Feldman, e que tem a ver também com análise de comportamento, é a ideia de que a emoção é um rótulo que eu estou dando para um processo. É um processo. Não existe raiva. O que existe é ter raiva. Ter raiva é um comportamento. Emoção é um comportamento. Eu não vou me comportar por causa de emoção. Eu simplesmente me comporto. Então, inclusive, essa é uma ressignificação que a gente faz no nosso dia a dia, que, na verdade, aquele bater coração rápido que a gente sente na ansiedade é o mesmo que a gente sente em vários momentos do nosso dia a dia. O problema é o seguinte, você não vai ver nunca um cachorro. O cachorro também pode disparar, cara. Adrenalina, cortisol, o cachorro dispara. Só que o cachorro não vai retroalimentar isso. O John vai sentir, por exemplo, essa reação de luta e fuga, que a gente tem de adrenalina e tudo mais. O cachorro pode sentir isso. Só que passou um minuto, foda-se, já não está preocupado com isso mais. Mas o ser humano não. O ser humano, ele retroalimenta um pensamento que vai fazer disparar mais reações de luta e fuga. Aí vai disparando, vai disparando, vai disparando, vai disparando. Então, para mim, tem alguns autores que vão criar uma distinção entre sentimento e emoção. Vão falar que as emoções são 6, que são inatas, como alegria, raiva, ira, nojo e tudo mais. E vão falar que sentimento é o rótulo social, o rótulo cultural que a gente dá para emoção. Que é o que o Damasio vai falar, é o que o Paul Ekman vai falar, é o que o próprio Darwin vai falar. Agora, a perspectiva que eu trabalho atualmente já não é essa mais, é a mesma da Lisa Feldman, que é a ideia de que, na verdade, é tudo reação fisiológica e que elas acontecem o tempo todo, só que de acordo com a minha história e de acordo com o contexto, eu vou dar um significado diferente, entendeu? Mas eu não vejo por que falar que sentimento é diferente de emoção. Para mim é tudo nome que eu estou dando para processos, para comportamentos, entendeu? Eu penso que se essa emoção ela tá constante, ela me deixa apreensiva e ela não me deixa raciocinar de forma coerente perante ao fato, eu acho que daí é o momento da pessoa também procurar ajuda, né, Alberto? Porque É importante isso também, que na verdade é diferente você ter um dia de tristeza e é diferente você estar com depressão. sim, Você acordar um dia triste é uma coisa. Agora, você sentir que a vida não tem mais sentido, e já tem dias que você está disfuncional, a palavra que eu acho que é mais importante, Thaís, nessa questão de emoção, de ansiedade, é disfuncionalidade. É o quanto que aquele comportamento, o tanto que aquele sintoma te tira e te impossibilita de fazer aquilo que você sempre fez normalmente. É o sim, nível de disfuncionalidade. que é o que o isolamento, a quarentena pode estar fazendo com várias pessoas hoje, Com né? certeza. E O problema é essas que pessoas... o comportamento de ficar isolado, ele por si só já tem alguns elementos de disfuncionalidade. É um comportamento um pouco disfuncional, então as pessoas vão ter que aprender a viver nessa nova realidade agora. Sim. E o que você acha que pode depois vir a acontecer pós-quarentena, né? Quais são as prováveis aí manifestações que nós teremos
na área da psicologia humana, né, na área mental, com essas pessoas que estão tendo essa dificuldade de realmente se reprogramar, de fazer uma nova funcionalidade, uma nova ressignificação sobre isso tudo, né? Uma coisa que eu acho que vai acontecer no nosso o novo mundo, é que as áreas da saúde vão ficar cada vez mais conectadas com o atendimento à distância. Isso eu acho que essa autorização que os médicos estão tendo agora para fazer atendimento à distância, eu não acho que ela vai ser revogada. E eu acho ela essencial. Eu acho essencial porque quantas vezes que eu já fui numa consulta que eu precisava só de um parecer técnico e de pedido de exame. O Sim, cara, às vezes, não precisava fazer uma análise clínica minha, entendeu? sim. Então, eu acho que isso vai mudar para sempre a nossa relação com o novo mundo. Agora, eu também acho que esse é o momento que os profissionais de saúde vão poder amparar essas pessoas também, porque essas pessoas que estão tendo esses... Cara, isso não tem a ver necessariamente com a questão financeira. Uhum. Tem gente que acha que o tempo todo é só dinheiro, a questão do falir, que você estava falando nisso, né? Que é o Sim, falir, que é o perder. Não, mas na verdade não. Tem pessoas que estão tendo ansiedade simplesmente por não poderem sair de casa. sim. Tem idoso que está inventando, cara, tomar conta de idoso às vezes não é fácil, não. Tem os idosos que são muito doidos, cara. Tem os idosos que são rebeldes, que tem que amarrar. Exato. E tem um problema sério, que inclusive é uma coisa que tem que ser muito trabalhada de forma muito delicada, é o quanto que os próprios profissionais de saúde acabam favorecendo as pessoas com sintomas. Por exemplo, eu já vi profissionais de saúde falando assim, tem muito terapeuta cognitivo comportamental que faz isso. Se você está sentindo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, então você talvez tenha ansiedade generalizada. E é uma sugestão, né? Eu estou Claro. sugestindo a pessoa. E eu estou sugerindo a essa pessoa que ela vai ter alguma coisa. A Lisa Feldman tem um trabalho bem interessante que ela cita, que se você pega pacientes de depressão e passa questionário de ansiedade, por exemplo, qual que é o grau de ansiedade quando você acorda? Que momento você sente ansiedade? Eles relatam depois da entrevista que eles têm ansiedade. Mesmo que a queixa inicial é depressão, entendeu? Então, por isso que eu acho que é tão importante a questão de a gente preocupar muito mais com disfuncionalidade. E se precisa usar remédio ou não, devido à disfuncionalidade, quem vai decidir é o psiquiatra, entendeu? Então, não cabe ao terapeuta tirar remédio, não cabe ao psicólogo tirar remédio. Agora que às vezes tem uma questão biológica, uma questão bioquímica, um desbalanceamento bioquímico qualquer, e que precisa ser corrigido também. E não cabe ao terapeuta falar sobre isso, né? Você acha que essa mudança nesse novo mundo vai promover um pouco mais de maturidade emocional das pessoas? Porque quando a gente também para de compartilhar muito com contatos sociais e tal, a gente começa a se refletir mais, a gente começa a se interiorizar um pouco mais, né? Você está excluso da sociedade, eu entendo que você começa a praticar coisas que são de você, arrumar um quarto, né, fazer a faxina de casa, coisas suas. Isso pode promover uma certa maturidade emocional ou você acha que isso não tem nada a ver? Você acha que pode Na ser uma verdade, olha só, pioria? eu quero. O Rony comentou aqui o problema da pessoa vestir a camisa da ansiedade generalizada. E eu concordo com isso. Agora, se a humanidade vai aprender depois dessa, eu não sei. Porque a humanidade, cara, infelizmente, o ser humano é muito complicado. Porque uma coisa interessante que tem a ver com a análise do comportamento é o seguinte. Às vezes você pega um filho, filhinho de papai. Você já vê a situação. O cara, filhinho de papai, nunca arrumou a cama dele na vida, nunca Exato. fez nada dentro de casa, nunca lavou um copo. Só que ele faz um intercâmbio de 1 ano e vai para a Austrália. E lá ele é obrigado a fazer faxina, limpar a privada, limpar a bunda de macaco. Enfim, ele faz um monte de coisa assim que não tinha nada a ver. E ele fica 1 ano lá. Aí ele volta. E a família pensa, ele vai agora tomar as atitudes necessárias, vai arrumar o quarto, vai buscar o emprego, enfim. E quando ele volta do jeito que era antes de viajar.
Isso porque existem variáveis do ambiente que a gente chama de contingências, né? Relações de causa e efeito. E essas relações de causa e efeito, elas permanecem no ambiente. Então, eu até acredito que as pessoas podem dar uma nova perspectiva para a vida agora. Eventualmente, alguém consegue pensar melhor nas suas relações familiares. O problema é que quando a gente for para o novo mundo, se as variáveis antigas permanecerem, aquelas variáveis que faziam as pessoas não ter relação com os conhecidos, se essas variáveis do ambiente foram variáveis que vão fazer o ser humano ser igual era antes, ele vai ser igual antes, entendeu? Uhum. Eu não vejo que vai ter um insight, caramba, nossa, por que eu não fazia isso antes, entendeu? O que pode talvez acontecer é que o novo mundo que a gente vai viver vai ser incompatível com certos comportamentos que a gente tinha. Exato. Da mesma forma que o nosso novo mundo não tem a questão do avião. Hoje, levar líquido do avião é um problema, por conta do 11 de setembro, entendeu? O Roosevelt falou aqui, ó, quão duradoura poderia ser essa mudança, né? O que no ambiente, nessa variável, poderia ser de positiva para ser permanente essa mudança? O cara saiu, foi lá para a Austrália, mudou, fez tudo, aí voltou. Quais as possibilidades para essa mudança ter sido positiva e permanente nesse exemplo? Inclusive, eu tenho uma perspectiva de que geralmente eu vou falar e eu não acredito tanto assim em mudança de dentro para fora em relação a certas coisas. Uhum. Porque se as variáveis do ambiente não favorecem, a gente acaba cedendo ao que tem no ambiente. Então, é difícil você seguir uma dieta ou ir para academia se você mora dentro de uma cantina que vende coxinha, certo? Então, o ponto é, o que do seu mundo que alterou que você vai manter, os seus hábitos que você repetiu, por exemplo, se você mantiver elas, vão acabar mantendo, entendeu? O problema é se você fizer um retorno para o que era antes. Porque o problema é o seguinte, estamos em isolamento agora. Os novos hábitos agora são hábitos do isolamento. Eu não tenho como afirmar que eles vão realmente generalizar, né, que vai ter um novo insight, uma nova maturidade. O que eu acho que as pessoas podem fazer para poder ter essa maturidade seria se questionar o que elas estão fazendo todos os dias, qual a importância daquilo que elas estão fazendo, e ver o que elas querem manter, né, depois dessa mudança. Agora, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, porque é muito difícil a gente... Chega a ser bem desafiador essa perspectiva de eu conseguir me comportar agora num ambiente X do jeito que eu me comportava no ambiente Y. Sim. Entendeu? Então, eu espero que as pessoas aprendam, mas eu não sei se vão aprender. Eu não sei, por exemplo, uma coisa simples, Thaís. Todo mundo hoje está na mão de cientista. Tá todo mundo comentando, nossa, cancelaram semana passada a bolsa de um cara que estava testando e pesquisando o corona. Tinha um cara, pesquisador brasileiro, que teve a bolsa cancelada. Aí todo mundo pensa, nossa, realmente, esses caras precisam ter bolsa. Eu preciso de pesquisa científica, porque a nossa vida está na mão deles. Aí passa o corona, o governo fala, vou acabar com as pesquisas científicas nas federais. Aí o cara fala, uhul, bando de maconheiro, tem que parar mesmo. Sabe? O problema é esse. O problema é esse. Será que as pessoas vão se conscientizar de que a pesquisa científica que é capaz de nos salvar desse problema e de vários problemas parando? Não sei, cara. E a mesma coisa, agora você falando assim, as pessoas retornarem ao ambiente de trabalho, aqueles ambientes onde o clima organizacional talvez não seja tão saudável quanto merecia ser. Então a equipe, ela está hoje, maioria em home office, trabalhando cada um na sua casa, exercendo um novo tipo de comportamento, muito provavelmente às vezes melhor do que dentro da empresa.
E aí eles vão ter que voltar. Em algum momento eles vão ter que voltar a trabalhar em conjunto com aquela equipe. E aí, para essa mudança acontecer, ela tem que vir de cima, né, Alberto? Ela tem que vir lá da onde que origina aí as regras, as diretrizes, a cabeça pensante. No caso de empresa, é o dono. Se o dono não estabelecer uma nova cultura, todo mundo Agora, a vai cultura voltar. das empresas, Thaís, é muito ruim. É horrível. Porque, É por exemplo, horrível. uma coisa que acontece em várias escolas, colégio, por exemplo. O cara tem colégio lá que tem da quinta série até o terceiro ano. E eles pagam os professores, beleza. Só que as férias dos alunos não coincidem com as férias profissionais do professor, beleza? Então, por exemplo, é comum as aulas terminarem, sei lá, dia 30 de novembro, ou, sei lá, terminou dia 30 de novembro as aulas, terminou dia 7 de dezembro as aulas. Por exemplo, terminou 7 de dezembro as aulas. Só que, na verdade, no papel, as férias do professor começariam dia 15 de dezembro. O que a empresa faz? Ela força o professor a bater ponto, a ficar lá de castigo, sem produzir nada, só porque está pagando. Cara, mas não traz benefício para a empresa. Para o professor é terrível. Só que a empresa não tem essa cultura de vou tornar um ambiente melhor para o funcionário, vou fazer a empresa funcionar. Não. Tem um pessoal que está aí abrindo home office, mas na verdade está com pesar, está pensando assim, não, porque aqui ele tem que, não é só o tempo, porque ele consegue monitorar o trabalho no home office. Existem ferramentas para monitorar o trabalho. Uma mensagem aqui. O problema é que o dono quer ter uma relação de poder, ele quer fazer um abuso moral. Ele quer, na verdade, que o funcionário pegue um ônibus, pegue o carro, atravesse a cidade para chegar na empresa, para ele poder fazer abuso moral. É isso que ele quer, cara. Sim. Entendeu? Então, isso é um problema sério. Eu gosto, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, eu gosto de trabalhar em negócio com gente que gosta de ganhar dinheiro. Porque fazer negócio com empresa ou profissional em que a relação de vaidade, de questões que não tem a ver com negócio falam mais alto, entendeu? Então a empresa cria uma cultura que não faz sentido. Exato. É porque ali dentro vive muito de egos, né? Então é o ego da promoção, é o ego da tirar-vantagem, é o ego do reconhecimento. E às vezes ele é muito mal empregado dentro da cultura organizacional porque ele é sem propósito. E às vezes ele premia a pessoa que não merece. Ele premia, às vezes, a pessoa que eu tenho mais intimidade, que eu tenho mais contato, e não aquele puxa que saco. de fato... Tem chefe que adora puxar saco. O cara chega lá, bom dia, não sei o quê, como você tá lindo Ele deve estar hoje? morrendo agora na quarentena, né? Porque como é que vai puxar saco agora na quarentena? Tá sofrendo. Pois é, então as empresas, essa relação de poder é uma relação complicada. É muito complicado. E, infelizmente, nem sempre o que é o chefe é o que tem mais capacidade também. Às vezes está lá por outro motivo, e às vezes é um motivo de conhecer alguma pessoa importante. Enfim. Bom, eu vou fazer a última pergunta para a gente finalizar. Eu acho que daqui a pouco. Daqui a pouco seremos expulsos, né? Exatamente, já fechar tudo. Como o pessoal tem falado aí, você acredita que esse movimento do coronavírus no mundo ele tem mostrado uma fraqueza humana perante aí a todo esse acontecimento? Você acredita que, acima de todas as outras verdades que nós já sabemos, por exemplo, que nós não somos, a Terra não é mais o centro do universo, o homem não é o centro, né, da condição da vida, que também o Freud dizia que a gente também não é nem mesmo o centro de nós mesmos, que a gente nem o dono da razão nós somos, né? Então, assim, como é que você vê esse movimento do vírus? Qual é a mensagem que você acha que isso tudo está trazendo para o novo mundo?
a gente hoje não é o centro de quê, né? A gente não controla o quê perante ao Se vírus. tem alguma mensagem assim que a gente pode pegar disso tudo, é o seguinte: eu sou frequentemente criticado por ser um cético. Sim. E para mim importante é fato, para mim importante é evidência. Eu já ouvi pessoas falando assim, mas a gente tem que ser cético. E cético é buscar evidência, buscar prova. A gente tem que ser cético com moderação. Cara, na verdade, se vai ter alguém que vai salvar a gente dessa, vai ser a ciência. Sim. Não vai ser reza, não vai ser promessa, não vai ser fazer macumba, não vai ser a pseudociência, não vai ser a PNL, não, cara. O que vai salvar a gente são os cientistas lá. Exato. Que estão lá nos laboratórios, fazer pesquisa. São os céticos que vão salvar a gente. Exato. Então, é a gente perceber que eu não acho que a ciência é mais importante que outros campos. Existe a filosofia, existe a ética, existe a teologia, existe o estudo, sei lá, pesquisa sobre espiritualidade. Tem esses campos todos. Tem esses campos todos. Sim. Mas, no campo da ciência, quem manda é a ciência. E nisso que a gente está vivendo agora, a ciência já tinha nos alertado em 2007 que existia esse vírus. Entendeu? Exato. Então, não é novidade, não pegou ninguém de surpresa. Não é uma surpresa isso que está acontecendo. Tem Sim. palestra do Bill Gates de 2015. Vocês já chegaram a ver essa palestra do Bill Gates de 2015? Não. É uma palestra assustadora, porque ele fala, quando eu era pequeno, eu achava que a gente ia morrer numa guerra. Hoje eu tenho certeza que se a raça humana for extinta, não vai ser por causa de uma guerra, vai ser por causa de um vírus. E ele começa a falar tudo que a gente está vivendo agora. Ele fala, nós não estamos preparados para uma pandemia. Sim. Entendeu? Não estamos. E espero que as pessoas que estão nos assistindo reflitam. A próxima vez que alguém falar mal dos nossos pesquisadores das federais. Entendeu? Porque está na mão deles. Sim. Está na mão deles. Está na mão deles. Certo? Então, ótimo. Berta, eu acho que só está faltando uns 3 minutos. Eu quero agradecer demais por você ter aceitado esse convite. Eu sei que a sua agenda está super lotada. Eu até já tinha iniciado essa live falando sobre isso, que você estava em outra e estava pulando para nós e tudo mais. Quero agradecer demais. Valeu demais. Principalmente, todo mundo aí. Né, pela sua capacidade mesmo de estudar, de correr atrás, de ver o fundamento, de trazer coisas coerentes e com bom senso, né, para que a gente possa realmente refletir e transformar o nosso comportamento num comportamento mais assertivo. Essa que é a verdade, né? É verdade. E eu acho que a gente tem que começar a seguir e ficar perto de pessoas que façam a gente evoluir, né? E não que sejam pessoas que colaborem para a nossa destruição mental, né? Então, fica a dica aí para todo mundo. Sigam o Alberto, quem não conhece. Siga a Thaís aí, quem não seguia a Thaís. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, Valeu. brigadão. Até mais, tchau, Até tchau, mais, até a gente. próxima. Obrigada.